O professor Eduardo Lourenço não necessita de apresentações, está aqui hoje connosco para partilhar todo o seu conhecimento vasto, profundo, de pessoa que tem refletido e que tem tido um papel de observador quase único a nível da cultura portuguesa e do papel de Portugal no mundo, ligando o passado ao presente e de alguma maneira, mesmo sem bolas de cristal, ao futuro. E é isso que nós esperamos hoje, é escutá-lo com toda a sua sabedoria, que possa partilhar connosco alguma dessa sabedoria. Depois de uma primeira intervenção do professor Eduardo Lourenço, estaremos depois abertos a um período de perguntas e respostas porque penso que este é um tema que será interessante e que todas as respostas possíveis poderão dar mais riqueza, digamos assim, a um período em que parece que o peso das ideias e das palavras está completamente num pântano dominado pelos números e pela economia. Passo então a palavra ao professor Eduardo Lourenço. A cultura somos nós próprios, a cultura é o homem em si mesmo. A cultura é a consciência que nós temos, cada um de nós, do mundo que nos rodeia, é a maneira como o lemos, a maneira como digamos, guardamos dele sinais que podem ser transmitidos em seguida a outras gerações. A cultura é nós mesmos, como sujeitos da nossa maneira, como nós criamos a vida, mas como a expressão da vida consciente de si próprio, que é o homem. Agora, a cultura não é isso que significa na nossa linguagem analisada. A cultura é uma espécie de biblioteca ideal em que nós pensamos separar aquilo que ainda perdura na memória, o que é ainda atuante daquilo que é morto. É ao mesmo tempo uma criação, uma reflexão sobre essa criação, mas tornou-se um objeto como se fosse uma espécie de espaço, né? Que é objeto de uma captação, de uma leitura com finalidades, uma leitura ideológica, uma leitura política, possível, etc. Há o Ministério da Cultura. Este Ministério da Cultura é uma invenção relativamente recente. Durante muitos séculos, nós chamamos cultura, pura e simplesmente o culto das humanidades. Porque nós temos uma civilização que tem os seus monumentos culturais mais antigos, os Homeros, os Virgílios, etc., que durante séculos foram um espelho nos quais a humanidade aprendia o que é que ela era ou que tinha sido. Mas, entretanto, a cultura não tem só esse lado inocente de reservatório das nossas imagens, do que nós somos verdadeiramente, uma coleção de imagens de nós próprios, através dos tempos. Mas se tornou, digamos, as imagens exemplares, propriamente dito. Provavelmente a primeira grande expressão da cultura é não só, evidentemente, aquilo que nós chamamos a filosofia, portanto, invenção grega, que é a marca distintiva da civilização à qual nós pertencemos, e que em seguida foi um pouco submersa por qualquer coisa que ainda é mais importante, de algum modo, que a cultura, e que não tem nome, que é que nós chamamos de religião, propriamente dita. A cultura é uma espécie de versão laica daquilo que nós somos como criadores de mitos,
ou criadores de crenças, nós chamamos religiosas ou metafísicas. Na verdade, muito cedo, uma espécie de combate continua a existir no interior destas duas leituras do que é cultura. Cultura é uma prática, não é? Unicamente humana de superar aquilo que nos é dado pelo simples conhecimento e domínio da própria natureza. É um homem acrescentado à natureza. Mas, por sua vez, esta cultura, uma espécie de jardim secreto, mas também público, no qual nós passeamos pela memória, pela leitura, ou por outro meio qualquer, através dos tempos que já não existem, essa cultura teve no seu momento, digamos, segundo, de revisitação de si mesma, naquilo que nós conhecemos como humanismo, o Renascimento. O Renascimento o que é? É uma espécie de vingança, um pouco, ou de réplica, de uma visão das coisas unicamente humana, ou tendencialmente unicamente humana, que se contrapõe à imagem que nós temos de nós próprios através dos mitos de natureza ou de expressão propriamente religiosa. É uma espécie de discussão das mais altas tradições, que são sempre de ordem mítica ou de ordem religiosa. O Renascimento foi isso. Foi a sacralização da nossa leitura propriamente humana e daquilo que nós supomos ser o mais original de tudo, que está no princípio de tudo, que tem sentido propriamente absoluto, que nós chamamos de religião. Curiosamente, pouco a pouco, a cultura começou a ter duas relações diferentes dela própria. Um conhecimento propriamente humanístico, poesia, tudo quanto é ligado a essa expressão, e depois uma leitura do mundo de uma outra natureza que nós chamamos de ciência. No século, em tempos quando eu era jovem, havia um livro de um ensaísta em inglês, que se chamava Snow, as duas culturas. As duas culturas é a cultura propriamente humanística e a cultura científica. Elas não são opostas, elas desenham duas imagens diferentes da espécie de conhecimento humano que se reflete numa e noutra. E não um conhecimento mais ou menos objetivo daquilo que chamamos de natureza, o cosmos, e a outra o conhecimento de nós próprios, enquanto atores e sujeitos do nosso próprio futuro, do nosso próprio presente. A idade de ouro do culto, da cultura, da invenção da palavra cultura, é tardia, porque as humanidades, depois das humanidades do Renascimento, passaram o domínio das belas letras. Cultura, e a cultura, durante muito tempo, a invasão francesa, não é? Aquilo que os franceses chamavam civilização. Portanto, o facto de nós sermos aqueles que passam por vários estágios na sua relação com o mundo, o conhecimento que realmente temos dele, o sentimento de que passamos de um estádio ainda rude ou rudimentar, um pouco ingênuo, para qualquer coisa cada vez mais sofisticada e mais alta, mais subtil, mais difícil. Na verdade, no que diz respeito, o progresso só se aplica verdadeiramente ao conhecimento do tipo científico. Aí, efetivamente, há progresso, realmente, o conhecimento que o mundo antigo, onde tudo começa, não tem, que é o universo, etc., e aquilo que realmente
nasce com a ciência moderna, científica de Galileu e Copérnico. Até hoje desenham dois mundos diferentes. E, portanto, digamos, as teorias modernas sobre uma complexidade de uma verdade, um princípio, entre aspas, superior ou diferente de complexidade do que era realmente a ciência, no sentido antigo do termo. Ora, no que se chama propriamente a cultura humanística, propriamente criação poética, de ordem poética, não se pode dizer que realmente algum livro superou jamais o Homero, o Virgílio, o Shakespeare. Nem mais nem menos, são diferentes. Cada obra grande da humanidade, cada livro é todos os livros. Em todo o caso, pode repercutir-se nele toda a memória dos livros que já passaram. Cada livro começa um mundo e é uma espécie de súmula poética de todo o resto. Nós da cultura, o futuro da cultura. O futuro da cultura. Então, também que o futuro da cultura é uma coisa, uma expressão que não tem verdadeiramente sentido para quem está no presente. Porque nós podemos fazer perspectivas de conhecimento do tipo científico, conjecturas, etc., que são verificáveis ou não verificáveis, com uma certa, cada vez mais, uma capacidade de que aquilo que virá no futuro corresponde àquilo que nós antecipamos. Mas não em relação às coisas propriamente da criação poética, propriamente. Nós não somos mesmo um conhecimento de outra ordem, que é o conhecimento que nós temos, a nossa experiência, enquanto a nossa própria história, a história humana. Nós não somos Cassandras. Nós somos Cassandras e enganamos-nos sempre. Porque realmente a essência da história é o imprevisto total do seu próprio desenvolvimento. Sempre nos surpreenderemos. É uma coisa que nós temos certo, mas é uma coisa tão universalmente abstrata, que é a mesma coisa que se nós não soubéssemos nada, porque sabemos tudo, sabemos que somos mortais, que a morte nos espera, enquanto indivíduos ou enquanto civilizações, como dizia Valéry. Portanto, eu não faço ideia. Se perguntaram a Bergson, o filósofo do século, os princípios do outro século, qual era a filosofia do futuro? Bergson respondeu: se o senhor você escrevia já hoje. Naturalmente, porque nós estamos, a nossa relação com o tempo, o nosso tempo humano, é sempre, tem três dimensões: a dimensão do passado, a dimensão do presente e a dimensão do futuro. Curiosamente, provavelmente a dimensão mais interessante é a do futuro. Mas o futuro só numa definição, uma das mais geniais definições que eu conheço a respeito do futuro, que é de um grande poeta português, o Émulo de Fernando Pessoa, chamado Teixeira de Pascoais, que foi, digamos, não da geração de Orfeu, mas que antecede a geração de Orfeu. E esta frase grandiosa: o futuro é a aurora do passado. Parece uma frase absurda e incompreensível, mas não é. É como se, efetivamente, nós não fôssemos capazes de ler verdadeiramente o que aconteceu, senão, geralmente, quando o futuro traz à superfície as consequências de tudo quando está no passado. Isso, então, é que, evidentemente, isso é uma preterição sem fim. Quer dizer, nós, só como se estivéssemos já fora do passado, quer dizer, se tivéssemos uma espécie de vida de vampiros, além da morte, é que eu tenho de considerar retrospectivamente o sentido daquilo que temos vivido. Mas é um pouco assim que as coisas se passam. O futuro é a aurora do passado. Quer dizer,
é aquele momento sempre diferido em que nós percebemos melhor aquilo que nos aconteceu quando era presente ou quando era passado. Porque nós somos esses, não é? Que vivem simultaneamente nos três tempos, vivendo bem. Não é tanto do passado que nós vivemos, isso é evidente e óbvio, mas é do futuro. Nós somos fundamentalmente projetos daquele que nós não temos uma identidade própria. Nós somos liberdade, imprevisto, surpresa, nós próprios. Porque é o seguinte, a cultura não tem essa forma sobre a qual nós precisamos poder a mão como um objeto, não é para o que dissemos. A cultura é aquilo que nos surpreende continuamente. Porque nós não sabemos verdadeiramente o que é, senão pode ter criado, ter realizado qualquer coisa. Outra coisa é pensar que a cultura, a nossa cultura neste momento, a cultura portuguesa em geral, tem esta qualificação, etc. Quando eu era jovem, nós fomos muito influenciados por uma geração que nos tinha precedido há 100 anos, que é a famosa geração do teto frontal, geração de 70. E essa geração viveu uma coisa extraordinária, inédita em Portugal, até então. Foi que teve de repente a percepção, a consciência de que nós éramos menos cultos, tal como que a cultura portuguesa era uma cultura menos interessante, menos importante, menos valiosa que a cultura de outros povos parecidos connosco, os latinos, os diferentes de nós, os nórdicos, ou outras culturas diferentes realmente da nossa. Digamos, uma espécie de curioso complexo cultural. Havia uma certa masoquismo, entre aspas, nesta geração, um certo pessimismo, porque eles estavam bem dizendo naquele momento, não se referia tanto àquilo que nós chamamos de ser cultura, enquanto cultura humanística, poética, em relação ao nosso atraso, propriamente, na ordem da criação científica. Era isso que a Piera Saração quis dizer. Não quis dizer que os nossos Fernão Lopes, Camões, todos os nossos grandes autores, Vieira, etc., fossem autores que fossem menos interessantes ou mais importantes que outros lá fora, embora se pudesse pensar. Obviamente, nem toda a gente tem Shakespeare, Goethe, mulheres, etc. Mas nós temos tido. É verdade que nos finais do século XVIII, quando se fizeram algumas tentativas de situar, comparar a nossa cultura, os nossos criadores, os nossos poetas, com os outros da Europa que nós conhecíamos melhor, no nosso Anastácio de Cunha, que estava lá fora, escreveu coisas para dizer que eram os nossos grandes homens de Portugal. Nesse pequeno ensaio falava em um. Era o único que a Europa realmente lhe dizia qualquer coisa. Chamava-se Camões. Não podia ser outro. Era naquela altura, e ainda é hoje, realmente, o maior poeta de Portugal. Mas não há só o maior poeta de Portugal. Essa coisa pode-se aplicar a outros poetas de Portugal. Cada poeta é o maior naquilo que ele quis fazer, conseguiu fazer. Mas nessa altura, da parte politicamente, ao olhar dos outros, não havia grandes nomes, não estavam esquecidos realmente na Europa. Provavelmente outros países como os nossos, pequenos como os nossos, também não seria mais conhecido. Quem conheceria naquela altura o Petofi e outros poetas, que são poetas também consagrados de outras culturas? Não sei, não faço ideia. A verdade que, de facto,
ainda não havia um culto tão extraordinário da cultura como verdadeiramente centrada na poesia, cuja essência é mesmo a poesia, do que aquela que foi promovida e que nós conhecemos por romantismo. O romantismo é, de facto, um momento cultural do Ocidente, em que a poesia é a visão do mundo, totalmente visão do mundo. E é por isso que nas obras que começaram a ser publicadas, nas obras de Fernando Pessoa, a famosa frase de Novalis, o mais puro dos românticos, dizia que a poesia é o real absoluto. Calha bem que isso convinha às obras de Pessoa, como convém às obras do poeta que nos morreu anteontem, Alberto Hermes, que é verdadeiramente, foi escrito aí nos jornais de uma sã razão, que é somente dos poetas dos nossos contemporâneos, aquele que se pode reivindicar como tendo uma aura, uma poesia, uma criação, que, como se ele pertencesse, digamos, postumamente, ou estivesse na linha da geração do Orfeu. Há 100 anos, portanto, parece este espaço, em todo caso relacionado com este espaço, essa famosa revista nasceu aqui em Lisboa, pelo Mário Sapateiro, de Fernando Pessoa, e outros mais jovens, como Almada Negreiros, que é talvez o menos identificado por Libano, que é um desses três grandes, mas que é também uma personalidade extremamente original. Almada Negreiros escreveu dessa geração que era interessante nessa geração, eram todos diferentes uns dos outros e que se amavam nessa diferença. Almada Negreiros é uma espécie de não pessoa, não é o anti-pessoa, uma espécie de não pessoa, porque tem uma espécie de visão, uma espécie de ingenuidade voluntária, de não problematizar a sua relação com o real, da mesma maneira que Fernando Pessoa problematizava o real como ninguém problematizava até ele. Era o grande homem dos olhos imensos, que era o Almada. O real era a relação com o real, o mais imediato, era uma evidência absoluta. Não era, de algum modo, é ao mesmo tempo Orfeu e não Orfeu. O Orfeu é o poeta, a encarnação da poesia enquanto tal, o mito da poesia em si mesmo. É aquele que desce aos infernos para libertar Eurídice. Quer dizer, é aquele o combate fundamental, o combate que nós todos, não só como homens individuais, mas como humanidade, o combate que nós, inscritos, quer queiramos, quer não, que nós chamamos morte. Festejar essa geração que se tem um nome para o Orfeu, que é muito curioso, porque o Orfeu está ligado ao surgimento entre nós de uma nova fase cultural, poética, que nós chamamos de modernismo. E, efetivamente, eles vão cantar o presente, de algum modo, aquilo que é o povo, e rejeitaram um pouco essa paixão pelo passado, que era característica da poesia anterior a eles, mesmo do próprio romantismo. E, curiosamente, eles escolheram o título, eu penso que o título é de Montalvão, escolheram essa criação do Orfeu, que é um mito antigo, um mito, portanto, não tem nada de moderno em si, mas tem qualquer coisa mais importante do que ter este tempo ou aquele tempo. É um mito da poesia em si mesmo.
a poesia em si mesma não tem um tempo próprio, tem um tempo intemporal. Portanto, eu refiro, parecia não condizer muito bem com o modernismo, mas na verdade, como símbolo, o mito da poesia própria, não podia ter escolhido nada mais. Festejamos aqui, de facto, a poesia em si mesma, enquanto essência da humanidade, e não só dos poetas. Ortega y Gasset diz que a humanidade se dividia entre os poetas e aqueles que não eram poetas. O sentido cultural do termo é exato. Naturalmente, nem todos somos poetas, nesse sentido. Nem todos somos músicos. Nem todos somos acrobatas. Mas a humanidade em si mesma é fundamentalmente uma aspiração a ser aquilo que ela não é, que é justamente poeta, e nisso não há distinção. Seria estranho que a humanidade se dividisse assim, desta maneira, entre poetas e não poetas. Nós somos, virtualmente, todos poetas, que mais não seja pela paixão que nós temos por aqueles que são verdadeiramente poetas, no sentido próprio do termo. Estamos na casa de Deus. É disso que nos vamos lembrar. Nesta casa, esteve connosco agora como um fantasma, aquele que foi o maior sonhador desta parte do nascimento.